Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora lá para mais um conteúdo. Bom, imagine a seguinte situação. Você faz o plantão, atende o paciente, você libera esse paciente e esse paciente vai para casa e sofre um AVC. E aí, você vai ser responsabilizado ou não? Bom, a resposta é depende. Depende se no momento que você fez o atendimento, se esse paciente apresentava sintomas de AVC, se foram seguidos todos os protocolos, não só o protocolo do Ministério da Saúde, às vezes o hospital, o pronto atendimento que você faz o atendimento, tem um protocolo para AVC, se você seguiu, ou se no momento que você fez o atendimento, o paciente não apresentava sintomas de AVC, mas os sintomas que aquele paciente apresentava, você fez tudo o que era possível. Então, a resposta para essa pergunta que eu mesmo questionei vai ser depende. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre responsabilidade médica. Qualquer que seja a forma de avaliar a responsabilidade de um profissional em determinado ato médico, seja no âmbito médico, seja no âmbito civil, sempre vai ser levado em consideração se o médico ele fez todos os deveres de conduta que ele deveria ter feito. Eu vou explicar cada um deles e o que a gente pode fazer para evitar possíveis processos. O primeiro dever do médico é o dever de informação. Essa palavra informação, ela é muito ampla, né? Em uma comunicação, se eu digo para você algo e você não entende, quem não está sabendo se comunicar, no caso, sou eu, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana, eu almocei com uma amiga, ela é psiquiatra, e a gente estava falando exatamente sobre comunicação. E ela tinha feito uma receita para um paciente, e ela colocou na receita para o paciente tomar um comprimido e para retornar daqui 30 dias. O paciente retornou depois de 30 dias, e aí ela perguntou: houve uma melhora no quadro? E o paciente, mais ou menos. Tá, mas você tomou a medicação que eu pedi para você tomar? Aí o paciente falou: tomei. A senhora falou para tomar um comprimido. O paciente entendeu que era para tomar um comprimido. E aí, esse tipo de informação que a gente está falando, será que você está pecando na sua comunicação? Será que você está passando a informação de uma maneira correta? E aí, depois desse atendimento, ela disse, nos próximos atendimentos eu vou colocar um comprimido todos os dias, em tal horário, até o retorno. Aqui eu coloquei um exemplo, que foi um exemplo que rodou nas redes sociais, de uma médica que fez uma adaptação na receita para um paciente que não sabia ler. Eu achei bem interessante o cuidado, o carinho com que ela fez isso. Ela colocou adesivos, e para cada adesivo significava um horário, né? O adesivo cinza aqui, 5 horas da manhã, o outro às 13 e às 21, ou seja, o papel dessa médica, do dever de informar, foi cumprido. Às vezes a gente tem uma linguagem técnica na nossa área, mas a gente tem que entender que o outro não tem esse conhecimento técnico. Até eu, como advogada, quando eu vou passar uma decisão,
passar um andamento processual, eu tinha o costume de mandar a decisão, e aí os meus clientes mandavam a resposta para mim de volta. Fernanda, traduz. Eu não entendi nada do que está escrito aí. Então, eu gravava um áudio no WhatsApp para explicar de uma maneira mais fácil, para que a mensagem chegue à pessoa e a pessoa entenda. Então, um dos deveres do médico é esse dever de informação. Eu separei um vídeo que achei bem interessante, é uma forma de uma ilustração de como é possível, às vezes, mesmo o procedimento sendo técnico, o médico ter a empatia, ter o cuidado de explicar como vai acontecer, porque a gente sabe que existe um termo de consentimento que me garante, enquanto médico, que eu fiz esse dever informacional para o paciente, só que esse termo de consentimento, se ele for muito técnico, se o paciente ler ali e não entender termos que para você possa ser simples, como, por exemplo, um cirurgião plástico, dentre as intercorrências após a cirurgia, pode acontecer um seroma. Para o paciente, o que é um seroma? O paciente não sabe o que é um seroma. Então, você pode, sim, colocar o termo técnico, mas, entre parênteses, dar a devida explicação. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. The tumor causes Cushing's. Cushing's messes with hormone production. Hormones control everything, growth, weight. Can you fix it? She'll need surgery to remove the tumor. Once it's gone, everything will get normal very fast. No mastectomy? No. Thank God. The surgery is dangerous. The pituitary is located between the cavernous sinuses, basically right between the eyes. The area contains the nerves that control eye movement and the major arteries that feed the brain. Oh my God. The surgeon will approach the gland transpenoidally. An incision will be made under the lip through which he'll insert a fiber optic microscope. Once the tumor is found, he'll cut it into small pieces and remove it through the same hole under the lip. The whole procedure should take about 3 hours, and your daughter should be able to go home in a few days. The sores will go away, as well as her fatigue and the muscle pain. She'll even start losing weight. Jessica. Hi. Is that really you? Yep, it's me. You look fantastic. She always looked fantastic. Yeah. Bom, coloquei o vídeo, né, como uma forma de ilustrar que é possível, sim, explicar de uma forma que o outro entenda, usando uma forma didática para explicar o que será feito. Quando um paciente tiver que passar por algum procedimento e esse procedimento for de alto risco, nós recomendamos que, obviamente, ele terá que assinar esse termo de consentimento, mas é importante que essa decisão da cirurgia, essa decisão, ela seja partilhada por alguém de confiança do paciente. Então, que esse paciente leve alguém de confiança junto, para que você não explique só ao paciente, mas explique para essa pessoa de confiança do paciente o que será feito, como será realizado, quais serão as intercorrências, porque a gente tem observado que às vezes acontece sim intercorrências, mas a gente pode perceber que quando há uma informação, que quando há um acolhimento, o paciente ele tende a não entrar com nenhuma medida judicial. Então, se é possível partilhar essa responsabilidade da cirurgia no sentido de informar, não informe somente ao paciente, mas alguém de sua confiança. Outra coisa, termo de consentimento é algo
que o paciente ele tem que ter um tempo para pensar, ele tem que ter um tempo para refletir, obviamente, quando a cirurgia for marcada, não em casos de urgência ou emergência que dispensam o termo de consentimento. Como assim? Quando, por exemplo, eu agendo uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica, ela está agendada, vai acontecer daqui a um mês, então a secretária, a parte técnica aí, né, do médico, tem que mandar esse termo de consentimento para essa paciente antes, para ela analisar, para ela olhar, para ver se ela não tem nenhuma dúvida, né, daquele documento, porque existem casos que a jurisprudência considerou que o termo de consentimento assinado na hora, ou seja, minutos antes de acontecer a cirurgia, o paciente ele não tem tempo para pensar se ele vai fazer aquele procedimento, se ele assume também os riscos por aquela cirurgia, porque toda cirurgia contém o seu risco. Então, quando ele não tem esse tempo para pensar em uma cirurgia que é agendada, a jurisprudência tem entendido que esse termo de consentimento, ele pode ser invalidado, ou seja, é como se você não tivesse passado as orientações devidas à paciente. E caso ocorra alguma intercorrência, né, e porventura essa paciente venha ingressar com uma ação judicial, o simples fato desse termo de consentimento ter sido assinado antes da cirurgia, poucos minutos antes da cirurgia, é como se você não tivesse informado, é como se você não tivesse feito nada. Esse documento, ele é invalidado, tá? O dever de informação não é somente o dever para o paciente. O dever de informação refere-se também às suas condições de trabalho. Isso aqui é um caso, assim, obviamente que alguns médicos já devem ter passado por isso, falta de leitos, falta de capacidade no sentido técnica, né, de não ter profissional para atender, de trabalhar literalmente no limite. Obviamente que você trabalha e faz o seu melhor no seu atendimento, só que se é uma situação que ela se repete a cada plantão, você, enquanto profissional, precisa tomar uma postura em relação a isso. E você precisa ter documentos que você informou que estavam um caos para trabalhar. Porque, obviamente, que nesse cenário aqui, a gente não consegue fazer um atendimento adequado para o paciente. Não porque vocês não queiram, por falta de condição mesmo. Então, é necessário, sim, informar ao diretor técnico, ao diretor clínico. E como essa informação ela é feita? Essa informação ela é feita através do WhatsApp, onde você possa ter uma prova que você informou. Essa informação é feita por e-mail. Obviamente, você coloca, olha, que o plantão foi complicado, que só tinha você e mais um colega para atender 60 pacientes ou mais pacientes, que faltou camisola para uma paciente. Você precisa relatar isso, tá? Em algumas instituições existem um livro de ocorrência, onde o médico pode relatar dificuldades no plantão. Então, se você tem muitos médicos que nem têm ciência que no hospital ou no PA existe esse livro para você registrar as ocorrências. Se o negócio continuar, cabe denúncia ao CRM. Eu acho que vocês já devem ter visto algumas notícias no sentido de que CRM tenta fechar o hospital, tenta fechar um pronto-atendimento. E, em último caso, cabe denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, ele trata de direito coletivo. A saúde é direito coletivo. Então, é possível fazer uma denúncia na ouvidoria do MP. A maioria das ouvidorias
você consegue fazer essa reclamação via e-mail. Então, é só jogar no Google, que é muito fácil de achar. Continuando no dever de informação. Obviamente que vocês já escutaram isso mais de uma vez, que o prontuário é a tua fonte de defesa, certo? Então, quanto mais informações você conseguir anotar, se porventura chegar um processo, você vai conseguir se defender. A gente sabe que em algumas unidades, enfim, em alguns hospitais, a quantidade, o volume de atendimento, ele é muito grande, que obviamente a gente não consegue preencher tudo que deveria ser preenchido, mas eu aconselho a vocês, no caso de prontuário eletrônico, que se faça uma cola em que sentido? Perguntas essenciais que devem ser feitas ao paciente. Colhe isso no prontuário eletrônico e faça o devido preenchimento. Os principais erros que têm sido encontrados no preenchimento do prontuário, seja físico, seja eletrônico, é a falta de descrição de exame físico. A maioria dos prontuários não tem a descrição de exame físico. E uma coisa que boa parte omite a informação é a evolução de alta desse paciente, os encaminhamentos devidos, as recomendações que muitas vezes são feitas de forma verbal, mas como a recomendação ela é feita de forma verbal, se porventura chegar ao processo, você não consegue comprovar que deu aquela orientação para o paciente. Obviamente que a gente existe a possibilidade de usar a prova testemunhal, alguma enfermeira, alguém que presenciou o atendimento pode relatar, mas essa enfermeira que presenciou o seu atendimento hoje, pode ser que daqui 2 anos ela não esteja mais trabalhando nem na mesma cidade. E aí, como é que você encontra alguém para te ajudar numa defesa? Então, esses 2 elementos, eu gostaria que vocês tomassem esse certo cuidado, porque nos processos que chega, a maioria é falha nesses 2 sentidos. A falta de descrição de exame físico e a falta de evolução, ou seja, o paciente ficou lá para tomar medicação, ele tomou medicação, houve uma melhora, foi feito o exame, aí o médico não anota o resultado do exame. Algumas unidades, por exemplo, unidade de pronto atendimento é 24 horas, né? Não cabe internação. Então, o paciente ele pode ficar 24 horas, e a gente sabe que é para fazer um atendimento emergencial, que caso seja necessário esse paciente, ele deve voltar, mas não necessariamente ele volta. E aí acontece uma intercorrência de 3 a 4 dias, e normalmente, quando acontece, o paciente, ele envolve todo mundo que atendeu, quem atendeu antes, quem atendeu durante, quem atendeu depois. Então, com um prontuário bem preenchido, vai auxiliar muito na sua defesa. Eu espero que você nunca receba um processo, mas se recebê-lo, você consegue se defender. O outro dever do médico é o dever de atualização. Por que esse dever de atualização? Porque quando chega um processo, independente se esteja na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, sempre, sempre, sempre será questionada a sua capacidade profissional. Sempre. Toda vez que se discute responsabilidade médica, a gente acaba chegando nesse ponto. Como assim? Não são todos os médicos que possuem especialidade, né? Mas às vezes você não possui uma especialidade, mas você está em constante aprendizado. Você faz congresso,
você trabalha no hospital referência em urgência e emergência, e isso, você colocando esses elementos no processo, isso vai facilitar a tua defesa, principalmente no CRM. E, com perdão da palavra, quando acontece alguma merda, os próprios conselheiros, na descrição, coloca que o médico fulano de tal não era especialista, só falta estar grifado no processo. Então, não necessariamente a especialidade vai fazer com que você seja um bom profissional, mas é preciso que você prove isso. Como é que você prova isso? Através dos congressos realizados, cursos de especialização, estágios ou trabalhos em centros hospitalares de referência, como o exemplo que eu citei, alguns centros de urgência e emergência, você trabalha naquele hospital, você é um médico de referência, então isso precisa ser anexado à sua defesa. Dever de vigilância e de cuidado. Esse é o terceiro cuidado do médico. Ou seja, prestou atendimento, você tem que fazer o acompanhamento desse paciente. Você não pode delegar isso a um estudante de medicina, a uma enfermeira, ao colega acabou teu plantão, você sabe que é um caso de urgência, relata isso para o seu colega de trabalho, não somente deixa isso escrito em prontuário. O ato médico, quando avaliado na sua integridade e licitude, deve estar isento de qualquer tipo de omissão que venha a ser caracterizado por inércia, passividade ou descaso. Nós sabemos que vocês, como médicos, têm direito, sim, ao repouso noturno, né? Que há esse revezamento entre profissionais, só que não seja omisso no seu plantão. Não seja omisso, no sentido de um paciente estar lá na observação, tomando medicação, e aí esse paciente tem que ser liberado. Em alguns hospitais tem que ser liberado por você que fez esse primeiro atendimento. E aí já aconteceu casos do médico passar uma prescrição de uma receita para uma paciente, entregar para a enfermeira e a enfermeira entregou para o paciente. Você precisa assistir esse paciente, você precisa olhar para esse paciente, porque caso ocorra alguma intercorrência, só essa falta de zelo, no sentido de vê-lo, o paciente, né? Isso vai fazer com que o médico nem me olhou, o médico simplesmente pediu para a enfermeira trazer a requisição da receita. Então, é esse tipo de atitude que tem que se tomar um cuidado. É omisso o médico que permanece na sala de repouso, limitando-se a prescrever sem ver o paciente, deixar de solicitar os exames necessários, deixar de fazer os encaminhamentos devidos. O quarto dever do médico é o dever de abstenção de abuso. Delegar certas práticas médicas a pessoal técnico ou estudante de medicina. Inovar em alguma técnica ainda não reconhecida pelo conselho, na época que o Covid, né, a pandemia estava em alta, o uso da ozonioterapia causou bastante polêmica aqui no sul do país, né? Realizar uma cirurgia plástica em consultório, obviamente que todo médico está apto a realizar qualquer procedimento, mesmo não tendo especialização, tá? Um médico, ele pode sim fazer uma cirurgia plástica sem ser especialista. Se não aconteceu nada, beleza, ele pode. Agora, se acontecer alguma coisa com esse paciente, esse médico vai ser taxado como imperito, tá? Então, obviamente que uma cirurgia plástica não tem como você fazer uma cirurgia plástica em um consultório, porque não vai ter a estrutura necessária
necessária caso o paciente necessite. Responsabilidade médica. Quando o profissional da área médica comete um erro, causando dano a alguém, ele deve responder por isso desde que comprovada a sua culpa. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende da existência de dolo, da intenção de, ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia, por parte do agente causador do dano. No caso de erro médico, o paciente tem que provar a culpa do médico que o assistiu. Então, a gente vai conversar sobre negligência, imprudência e imperícia, porque essas são a base para que o médico possa ser responsabilizado por alguma omissão em seu atendimento. A responsabilidade civil do médico, ela sempre vai estar atrelada. Dano, nexo causal entre conduta, a ação do médico ou a omissão do médico e o fato em si. O fato em si, como foi feito esse atendimento, vai ser analisado se o médico foi negligente, imprudente ou imperito. Coloquei de uma maneira que fique mais fácil o entendimento desses termos. Negligência. Pensando em negligência, é sempre fazer menos do que você deveria ter feito. Coloquei entre parênteses, desleixo, preguiça. Exemplos: preenchimento de prontuário de forma incompleta, não pedir o exame necessário e o abandono do paciente. Então, a negligência é sempre fazer menos do que você poderia ter feito naquele atendimento. Imprudência, fazer além do que deve ou pode ser feito. Coloquei entre parênteses, afoiteza, precipitação. Exemplo, fazer uma cesariana sem a equipe completa. A gente sabe que uma cesariana é necessário o comparecimento, né, que estejam presentes na sala 2 médicos. Se você realiza uma cesariana sem a equipe completa, você está sujeito, se acontecer alguma falha ali, você ser considerado imprudente. Imperícia é fazer mal feito, despreparo. Eu coloquei o exemplo aqui como o Dr. Bumbum, né? Fazer um procedimento sem ser especialista na área. Como eu disse, o médico pode fazer qualquer procedimento, mas se porventura chegar a acontecer alguma intercorrência e você não for especialista, você vai ser considerado imperito. Prescrever um remédio já não utilizado por ser uma técnica ultrapassada. Então, a responsabilidade do médico, ela sempre vai estar atrelada a esses 3 elementos, né? Esses 3 itens que eu falei para vocês. A negligência, a imprudência e a imperícia. Sempre vai ser um deles que você vai ter, aspas, descumprido para estar enfrentando, às vezes, um processo. Erro médico. O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. Para ser considerado erro médico, o dano sofrido pelo paciente precisa ser derivado da imperícia, da negligência ou da imprudência. O erro médico, no campo da responsabilidade, ele pode ser de ordem pessoal ou ordem estrutural. Ele é pessoal quando se comete um erro
grosseiro por descaso ou por motivos ocasionais, referente às suas condições físicas, suas condições emocionais. E também pode acontecer o erro médico por falhas estruturais, quando os meios e as condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para uma resposta satisfatória. Como eu mostrei naquele slide lá, a partir do momento que você tem aquela condição de trabalho, que assim, está escasso, é muito paciente para atender, falta plantonista, e você não informou, né? Perdão, não gritou, olha, estou precisando de ajuda, olha, a situação está complicada para trabalhar, isso, você como médico está infringindo o seu dever informacional, porque esse dever informacional não é um dever só de comunicação ao paciente, mas sim aos órgãos competentes para que aquela situação, como eu já disse, o direito à saúde é um direito coletivo, né? É um direito de todos, e você também faz parte disso, e a partir do momento que você não reclama, é como se você aceitasse aquela situação, mas aceitasse passivamente, né? Tá tudo certo, vai assim mesmo, só que você assume a responsabilidade quando você faz isso. Até quando o médico pode ser processado? Bom, a gente tem diferença da área penal, da área administrativa e da área civil, né? Chama-se prescrição quando o Estado não pode punir pelo decurso do tempo, que no caso prescreveu o prazo para que a pessoa entre com a ação. No caso da lei penal, ela tem seus prazos de prescrição e esses variam conforme o máximo da pena aplicável. Por exemplo, no homicídio culposo, a prescrição se dá em 8 anos. Então, a pessoa tem esse prazo para entrar com processo na justiça na esfera penal. E a lesão corporal em 4 anos. No Código Penal estão elencados os tipos de crime, né? E os prazos de prescrição que a pessoa pode entrar com a ação. Eu dei o exemplo, né? Só para que vocês tenham ciência do homicídio culposo, que a prescrição se dá em 8 anos, e na lesão corporal em 4 anos. No CRM, na via administrativa, o CRM, ele tem um prazo de 5 anos para que ele possa fazer a investigação. Só que esses 5 anos é a partir do momento que ele toma conhecimento. Eu fiz o atendimento hoje, passou 5 anos, o CRM não tem conhecimento, né? Então, ele não investigou, passou 5 anos. Quando é lá no 6º ano, o CRM tomou conhecimento de algum princípio ético que, porventura, você tenha infringido. Lá no 6º ano, o CRM vai poder abrir o processo disciplinar contra você e ele tem 5 anos a partir do momento que ele tomou conhecimento. Então, como ele tomou conhecimento lá no 6º ano, começa a contar a partir do 6º ano. Então, ou seja, fica meio que um tempo ilimitado para que o paciente possa entrar na via administrativa. E isso também acontece na esfera civil, na justiça comum. O paciente, ele pode entrar com o processo a partir do momento que ele toma conhecimento que houve um dano, tá? Então, pode acontecer de você fazer uma cirurgia, eu vou dar um exemplo, né? Ficou uma gaze lá, você fechou, ficou uma gaze lá dentro, não deu nada, passou uns 7 anos, aconteceu que o paciente começou a sentir uma dor abdominal, ele vai ver e, enfim, encontra gases lá. A partir desse 7º ano, ele tem 5 anos para entrar com o processo. Então, também fica ad eterno. Isso está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? No artigo 27 diz que é
5 anos e ele passa a contar a partir da data que o paciente toma conhecimento da lesão. Então, um atendimento agora pode repercutir lá na frente. Então, como eu disse, quanto mais informações tiver no prontuário, mais fácil será para você se defender, porque, como eu expliquei, a enfermeira que trabalhou com você naquele período, né, não necessariamente vai estar trabalhando na mesma cidade, no mesmo hospital, e aí, se você não localizar, a única forma que você vai conseguir fazer sua defesa de imediato é o prontuário. Ato médico, obrigação de meio ou de resultado. A maioria dos atos médicos são obrigações de meio, né? Existe o compromisso da utilização de todos os recursos disponíveis para se ter um resultado, sem, no entanto, a obrigação de alcançar o êxito. Obviamente, que desde que você faça tudo o que deveria ser feito naquele caso. Existem outras situações que a obrigação é de resultado, como no caso da cirurgia plástica, né? Que se não houver um resultado esperado, há uma inadimplência e o devedor assume o ônus por não satisfazer a obrigação que prometeu. Essa obrigação de resultado aqui na cirurgia plástica, ela não é absoluta, tá? Isso vai depender também de como você procedeu o seu atendimento, de como foi feito o termo de consentimento na época em que foi feita a cirurgia, porque eu não posso prometer que o seio da fulana vai ficar igual ao da outra mulher lá. A gente sabe que existem assimetrias que dá para ser corrigida, né, com silicone de determinado tamanho de um lado, determinado tamanho de outro lado, só que o corpo humano, ele é único, né? Uma paciente pode ter complicação, a outra pode não ter. Então, quando você está garantindo esse resultado, que vai ficar perfeito, e caso não fique perfeito, obviamente que essa paciente vai utilizar isso contra você. Então, o ideal vou fazer o máximo possível, no teu caso, a gente tem que fazer assim, 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 só que pode acontecer isso, a gente sabe que cirurgia plástica, ela pode, enfim, ter um retoque, isso precisa ser explicado, né, e a cicatrização de uma pessoa não é igual, né, não existe uma cicatrização uniforme. Então, tudo isso deve ser explicado e, se possível, compartilhado com alguém da confiança do paciente. Mas qualquer que seja a forma de obrigação, seja de meio de resultado, diante do dano, o que vai apurar a responsabilidade do médico, né, vai ser o grau de culpa, o nexo de causalidade e a dimensão do dano. Esse paciente, ele ficou impossibilitado de trabalhar, o que aconteceu com o paciente, quando você fez o atendimento, ele apresentava alguma queixa referente à evolução que não foi boa. Então, quando a gente também fala-se em processo médico, a gente nunca pode ficar atrelado ao nosso atendimento, porque o paciente vai lá, fala que a situação é essa, que ele não toma remédio, que não tem comorbidade, aí depois, quando você vai investigar, você descobre que o cara precisava tomar remédio, que tinha que fazer um tratamento contínuo, e literalmente querem que vocês virem mãe de Ná, para saber tudo. Então, por isso que tem que ser analisado o atendimento como um todo, não só o seu atendimento, mas um atendimento anterior, o atendimento posterior. A gente sabe que normalmente você atende um paciente, o paciente tem aquele primeiro diagnóstico, né, sai aquele CID, mas depois de uma medicação, depois de uma evolução, esse CID ele pode mudar, e isso precisa ser acrescentado no prontuário. Como proceder diante de alegação de erro médico? A primeira coisa que eu aconselho, espero que você não leve nenhum processo, mas caso ocorra de chegar uma cartinha do CRM pedindo esclarecimentos
O que eu acho interessante é que o CRM coloca assim, olha, eu peço esclarecimentos para o atendimento tal, mas isso não é uma defesa. E para mim isso é um contrassenso. A partir do momento que eu peço para que você se manifeste, você sim está fazendo uma defesa. Então, você precisa ter o auxílio de alguém para fazer isso. Porque, às vezes, essa informação que você está passando para o CRM depende de como ela foi redigida, de como ela foi colocada, o CRM arquiva. Caso ocorra dúvida de uma possível infração, isso vira um processo ético-disciplinar. E quando eu digo receber qualquer notificação, eu me refiro a qualquer notificação. Há uma notificação no CRM, há uma notificação para você ir na delegacia de polícia. Procure um advogado especialista na área. Por que especialista na área? Porque, gente, o CRM, por exemplo, ele funciona diferente da justiça comum. O rito, a forma como acontece a audiência, os prazos acontecem de uma forma diferente, o julgamento é de uma forma diferente. Então, a pessoa que vai te auxiliar, ela precisa ter esse conhecimento técnico. Então, não vai ser qualquer advogado que vai conseguir te auxiliar de uma maneira correta. A segunda dica, né, é que nunca fique preso ao seu atendimento, verifique o histórico do paciente. Caso clássico, eu acho que eu já devo ter mencionado em aulas anteriores, mas esse caso é clássico. Foi um atendimento prestado para o paciente chegou com queixa de dores nas pernas, né, ele falou que estava com dor recente, e que não tinha nenhuma comorbidade, que não fazia tratamento. E aí esse paciente ele foi atendido numa unidade de pronto atendimento, né, de urgência e emergência. Então foi feito aquele atendimento, depois esse paciente foi liberado. 2 dias depois, esse paciente foi internado no hospital de referência da cidade. E esse paciente teve que amputar a perna. E depois foi uma amputação em um paciente bem jovem, um paciente de 38 anos. E esse paciente entrou com processo, tanto em relação ao hospital, ao atendimento feito anterior. E quando a gente olhou o prontuário do médico em questão, esse que fez esse primeiro atendimento, o paciente não disse que fazia tratamento contínuo, foi perguntado se fumava, ele disse que não. E aí a gente foi fazer uma investigação na própria unidade, e eu pedi para puxar os prontuários anteriores. 10 dias antes do atendimento feito pelo meu cliente, esse paciente passou pela unidade, já estava se queixando de dores nas pernas, falou sim que estava fazendo tratamento, só que o tratamento ele não estava fazendo da forma correta. Ele já tinha sido orientado a parar de fumar, e consta no prontuário anterior que ele não ia parar de fumar. Então, obviamente, ele assume a responsabilidade pelo ato dele também. Então, assim, só com os prontuários, a gente conseguiu fazer a defesa do profissional. Então, nunca fique restrito ao seu atendimento. Pense fora da caixa. Mas quando eu digo pensar fora da caixa, não somente no sentido assim, eu vou olhar os prontuários desta unidade. Se você tiver amigos que trabalhem em hospital de referência da cidade, peçam para que dê uma olhada no sistema para ver se encontra atendimento. Obviamente que depois a gente solicita o prontuário, mas é dessa forma que a gente consegue fazer a defesa do profissional, olhando literalmente o dano. E a gente precisa analisar esse nexo causal entre a conduta e o resultado final, tá? E, normalmente, a gente tem que focar nisso aqui, na responsabilidade do paciente ou de terceiros. Quando eu digo de paciente, nesse caso em específico, o paciente tinha responsabilidade, sim, pelo seu tratamento, tinha responsabilidade, sim, por tomar medicação, tinha responsabilidade, sim, por parar de fumar. Então, a partir do momento que ele não assume as obrigações que ele deveria assumir, ele está assumindo risco também, né?
E quando eu digo de terceiros, é que talvez nessa cadeia esteja você como médico, o médico que atendeu no hospital, o médico que atendeu anterior, e que nessa cadeia de atendimentos, você não seja o responsável por ter feito um atendimento não adequado. Às vezes a responsabilidade vai cair sobre o outro profissional que não fez, talvez, o encaminhamento devido, ou anotação devida, enfim. Numa defesa, a gente tem que analisar o conjunto probatório como um todo. Bom, gente, sobre responsabilidade médica é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico à disposição de vocês para esclarecer mais dúvidas referentes ao tema, né? Eu deixo aqui o meu e-mail, né? fernanda@fernandachaves.adv.br. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é advfernandachaves, né? E sempre que possível eu respondo, às vezes não tão rápido quanto deveria, mas eu sempre respondo. E quando for urgente, me liga, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.